lá no Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia bem no meio, você acerta com grandes chances o livro dos Salmos. Se você voltar um pouco para o começo da Bíblia, você chega no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 8. Primeiro livro de Samuel, 5, de 1 a 8. A Bíblia diz assim: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta no seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Se você estiver com a Bíblia da NVI, chama-se tumores. Se você estiver com a outra Bíblia, revista e corrigida, revista e atualizada, dizem que são hemorroidas. Eles foram afligidos com tumores anais, no ânus, com hemorroidas. Quando os homens de Adod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel embora. Tiraram a arca do Deus de Israel dali. Querido Deus, eu quero te pedir que no nome de Jesus a tua palavra ressoe, ecoe entre nós hoje pela manhã, sobre corações, sobre mentes. Dá-me, ó Deus, graça para falar em o nome de Jesus. Porque tem gente que nos acompanha pela internet, mas tem gente que está aqui na Bethesda, que mora em São Paulo e quer sentir o calor do culto, das pessoas, da pele, querem sentir o ambiente. E eu quero te pedir a estes que estão aqui hoje, no ambiente do Espírito Santo, que eles sejam duplamente abençoados. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu não estava aqui. Semana passada eu estava em Fortaleza e em Sobral, no Ceará. Eu sou cearense. Eu estou em São Paulo há mais de 20 anos.
E estar em Fortaleza e em Sobral, semana passada, me trouxe duas constatações. Duas constatações que me assombraram. Eu confesso que voltei do Ceará com o coração compungido, quebrantado. As duas constatações que eu tive lá no Ceará foi, primeiro, de que o abismo social brasileiro está se aprofundando. A diferença entre os que têm e os que não têm está cada vez mais larga. Em outras palavras, no Brasil de hoje, menos pessoas têm mais e mais pessoas têm menos. Entenderam o meu raciocínio? 6 indivíduos, pessoas físicas, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não são 10, não são 8, não são 20, 6. Possuem a riqueza igual ou maior do que 60% da população brasileira, dos mais pobres. Você juntar a riqueza de 60% de todos os brasileiros mais pobres, não soma a riqueza de 6 indivíduos, 6 pessoas, 6 bilionários. Então, Fortaleza é hoje uma cidade dividida. A orla marítima rica e os bairros periféricos de Fortaleza paupérrimos e cada vez mais pobres. Essa divisão social brasileira está gerando um clima de violência e de pavor. Fortaleza é uma das cidades mais violentas do mundo. Aliás, não é só Fortaleza. Fortaleza é porque eu estive lá. As capitais brasileiras, inclusive Porto Alegre, que isso não é um fenômeno do Nordeste. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, no Chuí, é uma das cidades perigosíssimas desse país. O Brasil se tornou um país perigoso, Rio de Janeiro. Existem mais de 300 facções criminosas nas periferias do Brasil, especializadas em roubo, tráfico de drogas, assalto a bancos, explosão de caixas eletrônicos. São facções criminosas que lutam entre si pelo domínio territorial. A maioria dessas facções criminosas, são verdadeiros governantes dos bairros. Em outras palavras, é o traficante e não o subprefeito ou o prefeito que manda. É o traficante que é na verdade, líder daquela comunidade. Resultado disso é que o Brasil é um dos campeões mundiais em assassinato por morte e violência. Nós vamos encerrar 2017 com quase 60 mil. 60 mil. É mais do que os americanos que morreram na Guerra do Vietnã, em um ano. E a Guerra do Vietnã dos Estados Unidos se prolongou por quase 10 anos. Mais brasileiros morrem por ano do que os Estados Unidos perderam de soldados na Guerra do Vietnã toda. Policiais matam e morrem. O Rio de Janeiro, até o comecinho, antes do começo de novembro de 2017, já mataram 110 policiais no Rio de Janeiro. Mas não morrem só policiais no Brasil. Morrem motociclistas, pastores evangélicos, trabalhadores.
ônibus são assaltados. Por quê? Porque o Brasil carece de uma sociedade mais justa. Nós não temos escola. Saiu essa semana, última semana de novembro de 2017, o índice de alfabetização do Brasil. Crianças, meninos e meninas da escola pública, que já estão no quarto ano elementar, não sabem as operações básicas da matemática ou da aritmética e não sabem sequer ler uma frase inteira. Analfabetos. Ora, um país que não tem escola, que tem uma desigualdade social bruta e brutal, que o Estado está ausente das periferias, que são dominadas por facções criminosas, em que 60% de todas as residências do Brasil não têm esgoto, em que o nosso sistema prisional, as penitenciárias, as cadeias, são do tempo medieval. Eu estou descrevendo o cenário aqui para vocês, porque o texto que eu li, em 1 Samuel, capítulo de número 5, precisa ser entendido no contexto maior do texto. Deixa eu dar qual é o contexto social de Israel quando eu li esse capítulo. Os judeus estavam em guerra com os filisteus, os israelitas, que nessa época nem chamavam ainda de judeus, chamavam de israelitas. Os israelitas estavam em guerra contra os filisteus. Foram para a guerra e morreram 4.000 homens. 4.000 morreram numa batalha. O que foi que eles fizeram, os israelitas? Eles pensaram o seguinte: a gente traz a arca do concerto. A arca do concerto era um baú grande, folheado a ouro, que tinha na tampa 2 querubins, com as asas voltadas um para os outros, 2 anjos, e dentro da arca tinha as tábuas da lei, e essa arca representava a presença de Deus em Israel. Deus está conosco. E os judeus entraram na guerra, perderam, e acharam que era porque a arca do concerto não estava com eles. Então eles designaram uma comissão para ir buscar a arca do concerto e colocar a arca do concerto no lugar estratégico. Chamaram os 2 filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias. Hofni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote Eli. Os rapazes foram e trouxeram a arca. Colocaram a arca no meio do concerto, e quando os israelitas viram a arca, a presença de Deus, a proteção dos querubins em cima da tampa da arca, desse grande baú, diz o texto no capítulo anterior, capítulo 4 de 1 de Samuel, que houve uma algazarra, houve uma festa, houve um júbilo no meio dos israelitas, mas um júbilo tão grande que o chão tremeu. Eles ficaram felizes, dando glória a Deus. Virou um verdadeiro culto pentecostal. Glória a Deus, Deus está conosco, Deus está conosco. E agora nós vamos para a guerra novamente, porque agora Deus está com a gente, dentro dessa arca, na presença simbólica da arca. Vamos para a guerra de novo!
E eles foram para a guerra novamente. Só que na segunda batalha, com a arca do concerto presente entre eles, com os filhos do sumo sacerdote, o Ófine e o Finéias ali administrando o culto, eles foram para a guerra novamente. E ao invés de perderem 4.000 homens, eles perderam 30.000. 30.000 homens morreram. Foi um massacre. E pior, os filhos do sumo sacerdote morreram na batalha. O Ófine e o Finéias morreram na batalha. E o sumo sacerdote, que se chamava Eli, era um homem já de 98 anos de idade, velhinho. Estava obeso, gordo. E trouxeram a notícia para o pai que os 2 filhos dele tinham morrido. O texto das Escrituras nos diz que quando o velhinho Eli, obeso, gordo, recebeu a notícia de que os 2 filhos dele tinham morrido, ele teve um espasmo, a cadeira quebrou e o sumo sacerdote bateu a cabeça no chão e o sumo sacerdote morreu. A mulher de um dos 2 filhos estava grávida. A mulher do Finéias estava grávida. E recebeu a notícia quando ela já estava em trabalho de parto. E o parto se complicou. E ela estava morrendo. E quando ela estava morrendo, no último suspiro, a criança sobreviveu. Mas no último suspiro da mulher, antes de morrer, ela disse: põe o nome dessa criança Icabode. Se você conhecer algum crente que botou o nome do filho de Icabode, é porque ele não conhece a Bíblia. Icabode. Icabode significa Deus abandonou Israel. A glória de Deus se foi. Porque olha o quadro. Perderam 4.000, trouxeram a presença de Deus simbolicamente na arca, perderam 30.000. Os rapazes que trouxeram a arca morreram, os 2 sacerdotes. O sumo sacerdote, pai dos 2 rapazes, morreu. E a viúva de um dos rapazes que estava dando à luz também morreu. Icabode. Icabode. Você me diz assim, o que é que se passa no Brasil? Icabode. O que é que acontece no nosso país? Icabode. Foi-se. Os filisteus que ganharam a guerra já tinham contabilizado 34.000 israelitas mortos, viram o caos em Israel, sabendo que Israel estava um país falimentar, disseram: tragam a arca do concerto de Deus do templo, do lugar onde ela está, e vamos colocar ao lado do nosso Deus, Dagon. Colocaram a arca do concerto de Deus ao lado de uma grande estátua de um Deus, daqueles deuses do mundo antigo, grande, forte, poderoso, e colocaram a arca de Deus ali do lado.
Só que no dia seguinte, quando eles acordaram de manhã, a estátua do Deus dele estava caída, cara no chão. Eles levantaram a arca, ou levantaram a estátua, deixaram a arca ali do lado. Foram dormir e no dia seguinte, a estátua estava em pé, mas estava sem cabeça e sem as mãos. As mãos caídas no chão e a cabeça quebrada também no chão. E aí a história segue que os filisteus, sem saber o que fazer com essa arca do concerto, porque além de ter a arca do concerto lá dentro deles, eles começaram a ser afligidos com tumores anais, hemorroidas. E aí os filisteus disseram: tira essa arca daqui do nosso meio e leva ela embora. Nós não queremos ela aqui entre nós. Quando eu leio a realidade do Brasil, quando eu vejo a realidade que estamos aqui experimentando no Brasil, que é a realidade de todos nós. Qual é o brasileiro que tem coragem de parar hoje num semáforo depois das 10 horas da noite em qualquer cidade do Brasil, inclusive São Paulo? Algumas verdades que aqui me chamam a atenção e eu quero repartir com vocês hoje pela manhã. A primeira verdade que esse texto transmite a nós é que Deus não se deixa e não se deixou e nem vai se deixar controlar pela religião ou por forças políticas. Deixa eu falar para vocês de novo a frase, porque eu quero que ela ressoe no coração de vocês. Deus não se deixou, nunca. Deus não se deixa e não se deixará controlar pelas forças da religião ou da política. Israel religiosamente pensou que ao trazer a arca do concerto para perto de uma batalha, eles ganhariam a guerra. Isso aqui é pura superstição. Isso aqui é o exemplo típico de um comportamento religioso baseado na superstição. Traz a arca do concerto, coloca ela aqui no meio, e a gente ganha a batalha. Traz a imagem de Nossa Senhora, põe ela aqui no meio e a gente ganha a batalha. Traz um candelabro de sete velas, põe aqui no meio e a gente ganha a batalha. Traz qualquer tipo de símbolo religioso. Traz qualquer tipo... E os evangélicos, eu não estou falando da igreja católica, porque a igreja evangélica hoje está fazendo esse mesmo tipo de coisa. Vamos trazer... Eu já vi igrejas com a arca do concerto na frente do palco, acreditando que aquele objeto em si é promotor da vitória, é promotor da vida, é promotor da prosperidade, é promotor da resposta de oração, promotor do triunfo. Os judeus pensaram, vamos trazer, é uma atitude, um comportamento religioso típico. E o contrário acontece com os filisteus. O ato de trazer a arca do concerto para dentro do templo de Dagon foi um ato político. Os filisteus acharam o seguinte: nós não ganhamos só a guerra. Nós, os filisteus, não ganhamos só a guerra. Nós também conquistamos o Deus deles. O Deus deles, representado pela arca do concerto, agora está no nosso território, sob o nosso domínio e aos pés de Dagon. Um ato político.
E eu tenho boas notícias para o brasileiro. Nem essa bandidagem religiosa e nem a bandidagem política tem controle sobre Deus. Recentemente, os deputados da bancada evangélica disseram que Deus mandou que eles votassem no Temer. Verdade? O ministro que propôs a flexibilização do trabalho escravo é da Assembleia de Deus. Porque você pode ter posicionamentos políticos, e eu respeito, aqui na Bethesda. Eu respeito quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, eu respeito. Porque eu sou pastor de todos. E eu não me posiciono politicamente. Mas eu posso me posicionar contra o trabalho escravo. Não importa de onde vem, seja da esquerda, da direita, do ditador, da democracia, do parlamento, do STF, não importa. Eu, como pastor, tenho obrigação de me posicionar contra trabalho escravo. Ou qualquer lei que flexibilize a compreensão que nós temos do trabalho escravo. Pelo contrário, nós temos que ter leis que tornam a possibilidade do trabalho escravo cada vez mais difícil. E não o contrário. Porque algumas coisas não são da política, propriamente dita, partidária. São da nossa compreensão de mundo, de vida, de dignidade humana. Porque algumas coisas são autoexcludentes. Algumas coisas são autoexcludentes. Você não pode ir para frente e para trás ao mesmo tempo. Isso é autoexcludente. Se você vai para frente, você não foi para trás. Se você vai para trás, você não vai para frente. Algumas coisas são autoexcludentes. Ninguém desenha um círculo quadrado. Impossível. Não existem círculos quadrados e nem existem quadrados circulares. Ninguém tem em casa um tripé de 4 pernas. Por isso, quando eu vejo um esforço político de gente querendo colocar Deus debaixo da sua ideologia política, eu falo para mim mesmo, esse cara é um bobo, porque ele não conhece Deus. Não tente. Quando eu vejo uma comunidade religiosa dizer que tem o monopólio do milagre e de Deus, eu digo, esse cara é louco. Porque Deus não obedece o que o pastor, o que o bispo, o que o apóstolo estão dizendo. Então, é impossível para mim, na minha cabeça, Ricardo, de alguém dizer que é de Jesus e defender a violência. Impossível. Porque a bancada religiosa desse país está aliada à bancada da bala. E alguns até dizem que é a bancada BBB, da Bíblia, da bala e do boi. Então é impossível você defender um candidato à política que advogue a violência, a bandidagem reversa. Por que é impossível? Porque algumas coisas são autoexcludentes. Porque Jesus disse que são os mansos que vão herdar a terra. Não fui eu que disse isso, foi Jesus. Não é possível amar o dinheiro e se dizer cristão ao mesmo tempo. É impossível promover
a bobageira do novo rico, do sucesso, de gente que ostenta, e no mesmo fôlego dizer que é de Jesus. É impossível. Porque Jesus disse, não sou eu que estou dizendo, Ele disse, que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é possível um pastor, aos berros na televisão, com raiva, com ranho, falar em defesa da família, dos valores, mas com ódio, com sangue nos olhos, e dizer que ele está falando em nome de Jesus, porque o texto das Escrituras nos diz em Mateus capítulo de número 12, que o amado de Deus a quem o Senhor escolheu, anunciará a justiça às nações, mas ele não gritará, e nem falará com ódio. Falando isso de Jesus. Então é triste ver que tentam fazer de Deus um bibelô religioso. Estão tentando no Brasil hoje. Por quê? Porque nós estamos perdendo batalha após batalha. Nós estamos sendo mortos. Nós estamos sendo encurralados. E aí nós temos duas tendências. Uma política, de dizer que a nossa agenda é a agenda de Deus, e a outra é religiosa, dizendo que nós temos o controle de Deus. E deixa eu falar para vocês hoje, Deus não é bibelô, nem é marionete, nem é fantoche do Ricardo Gondim, do bispo fulano, do bispo cicrano, do apóstolo Beltrano, e nem Deus é encurralado e encabrestado por nenhum político. Deus não é um botão de micro-ondas que a gente aperta e ele esquenta. Deus não é um botão de elevador que a gente aperta e ele vem para o nosso andar. Deus, tentam fazer de Deus um meninozinho que obedece às ordens que saem do púlpito ou do partido político, mas ele não obedece. Sabe por quê? Porque Deus não tem a pele branca, Deus não é macho, Deus não é brasileiro. O Papa pode ser argentino, mas Deus não é brasileiro. Deixa eu falar para vocês, Deus não é violento, Deus não é rico. E qual é essa mensagem que você tem para mim hoje de manhã, Ricardo? Eu tenho boas notícias para você, meu irmão. Deus é o Deus que vai ao alcance de homens e de mulheres nesse estado caótico, seja você mulher negra, seja você homossexual, seja você uma pessoa pobre, seja você fruto de um lar disfuncional e seja você vítima dessa sociedade que está doente. Eu tenho boas notícias para você. O nosso Deus está livre, leve e solto para alcançar você na realidade em que você vive, dá a você esperança e dizer: vamos nos levantar como povo de Deus. Uma segunda coisa que eu acho interessante foi o esforço político dos filisteus. Porque Israel estava no chão. Israel já tinha perdido 34 mil homens, estava devastado. A arca já não estava, o sacerdote morreu, os filhos do sacerdote morreram. E a última fala que ressoa em Israel é Icabode. Mas os filisteus têm o Deus deles em pé, tem a arca do concerto presa, e aí eles têm um esforço, porque quando eles acordam de manhã, Deus deles está de cara no chão. E fica claro que Dagon não tem fôlego. Ele caiu. Dagon caiu. E você sabe o que é que os filisteus fazem?
tentam colocá-lo em pé. Tentam não, colocam ele em pé. Não quero fazer nenhuma analogia não, mas tem certa autoridade brasileira que devia já ter caído. E ele gastou uma grana federal essa semana para continuar em pé. Mas quando a gente tenta manter em pé aquilo que devia ficar no chão, a próxima queda quebra o pescoço e as mãos. É simbólico. Dagon está sem está com pé, mas não tem mão, não tem cabeça. Em outras palavras, ele não vai sobreviver a longo prazo. Isso me reporta a própria história. Quanto mais venal, e o conceito de venalidade é aquele que se mantém no cargo, no poder, não porque ele seja bem querido, não porque ele seja um estadista, não porque ele tenha interesses do povo, ele se mantém no cargo porque ele compra. E a história nos mostra que quanto mais ordinário é o sistema que compra, mais terrível é o fim do Dagon. Mussolini foi pendurado em praça, pelos pés, já morto, ele e a mulher dele. E a população da Itália com paus batiam nele, já morto e pendurado em praça pública, na Itália. Igual como as crianças batem e surram os Judas no dia de sábado de aleluia, aqui no Brasil. Hitler deu um tiro na cabeça e mandou que o soldado que guardava o bunker onde ele estava tocasse fogo no corpo dele. Saddam Hussein foi enforcado e vazou pela internet a cena de colocarem o nó no pescoço dele. E dizem que derrubaram ele de uma altura tão grande que a corda arrancou o pescoço de Saddam Hussein fora. Gaddafi, Ceausescu, na Romênia comunista, todos foram mortos. Ceausescu, no dia, ele fez um discurso aumentando o salário mínimo em praça pública, e em vez do povo receber o discurso dele, se revoltou, ele teve que fugir de helicóptero, foi preso, e num julgamento sumário, ele e a mulher foram metralhados num paredão. Veja, a maldade é perversa, mas ela não é sempre inteligente. Tentar colocar Dagon em pé é inútil, porque não é inteligente. A prática do mal pode parecer a curto prazo dando efeito, mas a longo prazo ela não tem fôlego. Dagon não tem fôlego. Ele não prevalecerá. Agora, o papel da igreja, nosso papel, não é gerar ódio. Nós não vamos, como igreja, nos levantar igual um grupo de black blocs pelo Brasil afora, quebrando vidraças. Isso não é o papel da igreja. Porque o ódio gera ódio. Violência gera violência. Nós somos... E eu gosto demais do posicionamento de Martin Luther King, não do pacifismo. Porque o pacifismo invoca a ideia de passividade, mas da não violência. Nós, brasileiros, precisamos da igreja.
Mas a igreja que levante, não o Dagon. Esse Dagon não merece ficar em pé. Que levante certos e determinados valores, certas e determinadas posturas, para que através da ação positiva nós possamos colher reações positivas da sociedade. A igreja deve exaltar a gentileza, porque, como dizia o profeta dos subúrbios do Rio de Janeiro, gentileza gera gentileza. Somos uma comunidade que promove a misericórdia. Nós temos que quebrar os ciclos de violência e de ódio, mas não incentivando as pessoas a baterem no Dagon, a mostrar que nós não somos tão deformados como aquele Deus que está de cara no chão, está sem cabeça e sem mãos. E eu quero ainda dar uma outra fala a respeito disso aqui. Igreja, povo de Deus que está me ouvindo, você que está comigo na internet. Vamos deixar o falso Deus cansado e não nós. Eu acho que o que aconteceu aqui foi uma inversão. E eu acho que o que acontece nos dias de hoje é uma inversão. Os deuses falsos estão serelepes em Brasília, estão serelepes viajando de jatinho, pastores ricos, bilionários, tudo de bem. Os deuses falsos estão ótimos. E o povo que devia estar bem está cansado. Nós que devíamos estar bem, estamos de língua de fora, nos sentindo sem mãos e sem cabeça. E o Deus está inteirão lá. O falso está inteirão no lugar dele. E nós estamos exaustos, cansados, arrastando os pés. Não temos coragem de sair de casa muitas vezes no fim de semana, porque a gente não tem coragem nem fôlego para fazer nada. Porque o Brasil tira o nosso fôlego. Eu acho que a gente tem que inverter essa conta. Deixa esse Deus no chão, vamos deixar os falsos deuses perderem fôlego e vamos nós nos animar com o Deus vivo. Deus sopra em nós o teu fôlego para que a gente não se canse. Parece que ontem uma pessoa falou para mim: pastor, parece que a gente gastou todas as nossas energias para conseguir uma certa vantagem política e agora ninguém tem fôlego para fazer mais nada. É o Brasil de hoje. Ninguém tem fôlego. Cadê o barulho das ruas? Cadê os paneleiros? Cadê a gente que batia panela? Lá em casa, vez por outra, eu ouvia os paneleiros. Teve um dia que eu tomei até um susto. Achei que era um desastre na rua. Aí corri para a janela, era a gente batendo panela. Estão safados, estão inocentando culpados, estão se protegendo, e nós brasileiros estamos cansados assistindo tudo. Não, eles é que precisam ficar um pouco mais preocupados. O Deus falso precisa ficar um pouco mais preocupado. E eu vou terminar dizendo assim, por último. É triste constatar que os filisteus preferiram o Deus mutilado ao Deus verdadeiro. Porque a presença de Deus entre eles começou a provocar furúnculos, hemorroidas, tumores. Não é interessante que as pessoas preferiram mandar a arca de Deus embora ao olharem para o Deus todo arrebentado e dizerem assim: cara, isso aí não resolve, esse Deus aí já mostrou que ele não tem nada.
que tudo é propaganda enganosa desse Deus. Ao invés deles preferirem um Deus verdadeiro, eles preferiram uma contrafação, uma mentira, um ídolo. Um ídolo que estava sem mãos e sem cabeça. Não é interessante que as pessoas preferem as versões de Deus mais convenientes? Qual é o mais fácil? Se ver livre da arca do concerto de Deus. As pessoas não querem fazer a pergunta: faz sentido continuar com Dagon? Faz sentido continuar com Dagon? Faz algum sentido continuar praticando essa religião? Tem um pensador católico que eu gosto muito, ele era um inglês católico romano, eu gosto muito, Chesterton. E o Gilbert Chesterton. E o Chesterton dizia assim: quando uma pessoa se afasta de Deus, ele não passa a ser ateu, ele passa a acreditar em qualquer bobagem. Quando uma pessoa se afasta de Deus, ele não vira ateu, ele passa a acreditar em qualquer bobagem. Eu tenho aqui na Bethesda exemplos, gente que abandonou o Deus verdadeiro e hoje é astrólogo. Não, tem umas coisas que não entram na minha cabeça. Teve um dia que Josué perguntou ao povo de Israel assim: vocês vão se decidir hoje a quem vocês vão servir? Pois deixa eu dar um conselho: decidam hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, nós precisamos no Brasil de homens e de mulheres. Nunca precisamos tanto. Porque está óbvio que nem esse exercício supersticioso da religião. As igrejas brasileiras, as cidades do Brasil, na periferia, estão inundadas de igrejas. Em alguns bairros, tem uma igreja em cada esquina. E não altera nada. Escolham hoje o Deus que vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Brasil precisa de você. Não cansado do jeito que você está. Deixa Dagon cansar, ele que fique com o cara no chão. Nós precisamos de gente como nunca precisamos nesse país, que diga: olha, eu quero assumir um compromisso com os valores do reino de Deus. Não se rebaixe. Não fique você deformado, cansado, enquanto Dagon e os seus seguidores estão bem e serelepes. Porque Dagon é uma... Dagon é uma divindade mutilada. E quando ele não vem, ele manda. Queridos, nós precisamos levantar um clamor pelo Brasil. Mas levantar um clamor pelo Brasil não é pedir que Deus mude a realidade, porque Deus não vai mudar a realidade. Levantar um clamor pelo Brasil é pedir que Deus mude a nossa postura. Porque Deus vai mudar o Brasil a partir da postura que nós assumirmos. Eu tenho boas notícias para você. Deus não é refém, mas Ele está ao alcance de quem buscar a Ele com o coração contrito e quebrantado. Fique em pé comigo, eu quero orar por você nessa manhã.